Olá, amigos e amigas da doutrina espírita. Hoje no canal Elevação iremos continuar a abordar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão em sua segunda e última parte. Antes, porém, solicitamos seu apoio através de sua inscrição ao canal e seu like. Seu prestígio é sempre importante para a difusão da doutrina de Allan Kardec, portanto, agradecemos sua audiência. Obrigada. Assim, sem mais delongas, vamos ao tema. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, ele somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior, e por conseguinte um estímulo ao mal, que o malvado tem tudo a ganhar com o nada. Que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte, capitão 1º. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos, e as marcas que cada um dos seus aios lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Poius, nem Gorgias, poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil, quando formos para lá. De tantas opiniões, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e que antes de tudo devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem. Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Capítulo 12, Mateus, versículos 38, 42 e N graus 7, 8. 11. De duas, uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus julgadores. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas, e que os espíritos agantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar, mais tarde, entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos. E que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito.
Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir mal com mal e a perdoar aos inimigos? 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar a ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida, muitas vezes, no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que há riqueza, não ama nem a ele nem ao que possui, mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Capítulo 16. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade, do que uma alma virtuosa que se esforce a assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e homens. Capítulo 10, N. Graus 7-8. 16. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza, e incita-nos a exercer a nossa inteligência, encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras, ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação que lhe foi sobretudo imputada como crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. E quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui, a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. 18. Há uma disposição natural, em cada um de nós, para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos, do que defeitos alheios. O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu. Capítulo 10, Mateus, versículos 7, 3, 5, N. Graus 9 e 10. 19. E se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo, e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a sal do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá solução, que é desenvolvida logo adiante, nos capítulos 2, 3 e 5. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que, frequentemente, nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais de leis. E não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas, com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo, e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão.
Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Agradecemos seu prestígio e audiência ao canal. Por favor, deixe seu comentário edificante ao final. Inscreva-se e compartilhe este vídeo para que outros possam se instruir do Evangelho segundo o Espiritismo. E não se esqueça de ler e estudar as obras da codificação. Até a próxima. Obrigada.